Glória a Deus. Muito bem. Queridos, nesse culto especial, que é um culto dedicado aos nossos amigos, um culto de ministração da palavra de Deus, nada melhor que termos conosco alguém também especial, voltado para a área pela qual o culto foi dedicado nessa tarde. E eu quero assim poder chamar desde já, para que ele possa ganhar tempo também, pastor Adilson Rossi, nosso querido, pode chegar até cá. Pastor Adilson Rossi é pastor da Igreja Assembleia de Deus, ele é cantor também evangélico, tem uns 15 álbuns gravados, já 13 álbuns gravados, os 15 por causa da crise a gente sempre aumenta mais. E é com muito gosto que nós recebemos, está acompanhado da sua esposa, Silmara, a mulher de verde. Pode se colocar de pé, irmã Silmara, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Também o Erivaldo, também que está acompanhado, seja bem-vindo também. Que Deus te abençoe, pastor, que Deus te use hoje poderosamente. Pode bater na gente. Amém. Vamos se colocar em pé, vamos recebê-lo com alegria, querido, nessa tarde, orar. E assim eu pediria que você pudesse estender a sua mão, tá bem, para ele, para que Deus possa usá-lo poderosamente e que os nossos corações sejam sensibilizados para que algo novo aconteça na nossa vida. Reginaldo, né? Genaldo. Tá ali. Eu já conheço esse rosto de algum pescoço. Amém? Bem-vindo também, ele sabe que é sempre bem-vindo. Tá bem? Vamos orar por ele, querido. Vamos pedir que o Espírito Santo nessa hora possa tomar o seu filho e através da palavra do Senhor, que é viva e eficaz e poderosa, venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar o teu filho em tuas mãos nesse fim de tarde, certos de que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Sabemos, ó Deus, que o poder está na tua palavra que é viva. E assim, ó Deus, entregamos o teu filho nesse momento em que ele irá, ó Deus, ministrar louvores e também, ó Deus, ministrar a tua palavra, que ela, ó Deus, possa encontrar um lugar devido em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, que ela possa encontrar o lugar devido no nosso meio, ó Deus, para que torne-se um dia histórico para a nossa vida, por causa da presença do teu Espírito na vida do teu servo, pastor Adilson Rossi. E assim, ó Deus, entregamos em tuas mãos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus, tá? Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tenha a bondade de tomar os seus lugares. Eu quero primeiramente dizer da alegria, e por que não do privilégio de estar aqui nesse santuário, nesta tarde, numa celebração especial, porque nós estamos adorando alguém que é todo-poderoso, que venceu a morte e está vivo e vivo para sempre. Portanto, eu não tenho dúvidas em dizer que não existe neste exato momento um lugar melhor e mais agradável do que esse. Pode existir lugares parecidos, semelhantes a esse, porque acreditamos que a Igreja de Deus está reunida em toda a terra adorando a Deus, mas não há um lugar melhor do que esse. Nós estamos no melhor lugar da terra. Pastor Ataúfo, muito obrigado pela liberdade, pelo carinho, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder assumir esta tribuna que é santa e repartir com um povo especial uma reflexão da palavra de Deus. Muito obrigado pelo voto de confiança. Cumprimentar a sua esposa, irmã Rosana, todas as mulheres que estão aqui, mulheres de Deus, homens de Deus, que se reúnem para adorar ao Senhor. Eu comecei servindo a Deus pequeno, não sei se pequeno, mas novo, né? Eu cantei a primeira vez na igreja quando eu tinha 5 anos de idade.
eu precisei subir em uma cadeira para que as pessoas pudessem me ver. Hoje a situação já é bem diferente, uma dúzia de cadeiras já não me esconde mais. Mas os anos foram passando e eu continuei servindo a Deus, adorando a Deus. Dia 16 agora de fevereiro, semana passada, eu completei 42 anos desde que eu gravei o meu primeiro disco, um disco de vinil. Quem é daquela época sabe o que eu estou falando, tem gente que nem sabe o que é isso, mas eu e o Genal sabemos, né? Eu gravei meu primeiro disco, o lançamento foi dia 16 de fevereiro de 1976. Eu tinha apenas 16 anos de idade. A partir daí, nunca mais deixei de servir a Deus. Deus muda um pouco as coisas. Hoje eu tenho voltado o meu ministério mais para a ministração da palavra do que para o cantar propriamente dito, mas é algo que está no coração, e a minha vida com certeza não teria. Precisava que alguém levasse isso aqui, pastor. O senhor tem um irmão que possa me ajudar? Meu amigo, desculpa aí ter abusado da sua vontade. Entendo que a minha vida não teria sentido se eu deixasse de adorar a Deus. O Senhor me ajudou, me deu uma linda esposa que está aqui, a Silmara, 2 filhos maravilhosos, que é o pastor Rafael, o mais velho já serve ao Senhor como pastor, o mais novo que é o Fábio. Junto com eles vieram as agregadas, que são as noras, e agora veio o primeiro neto, que é o Vicenzo. Vicenzo completou agora essa semana 1 ano e 4 meses. Pensa numa criança bonita, meu irmão, mas é a cara da avó. Eu preciso garantir o jantar hoje. A nossa nora teve um pequeno acidente e eles estão lá em casa já tem quase 30 dias, né? E pense que nós tivemos que adaptar a casa para o Vicenzo. Interessante, né? Vem e desloca a gente, tira a gente do nosso lugar. Hoje ele é que manda na casa, ele abre o armário, tira todas as panelas para fora do armário. Para a gente, panela é apenas um utensílio doméstico. Para uma criança, você dá 2 tampas de panela, ela faz uma banda e sai cantando e tocando os pratos com as tampas das panelas. Essa é a nossa família. Me desculpe dar esse pequeno relatório, pastor. Estamos casados há 34 anos e todos os anos a gente pensa em casar de novo, mas eu com ela e ela comigo. O meu galardão será muito grande na eternidade, e o da Silmara será maior do que o meu, com certeza. Queridos, o povo de Deus é um povo feliz, sim ou não? Sim. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, vê como é que está o semblante dela, se está alegre, feliz. Diga para ela: este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que felicidade, que paz, que alegria estar na presença do Senhor. Queridos, a nossa vida é resultado das nossas ações. Nós colhemos aquilo que plantamos. A lei da semeadura é bíblica e é uma lei muito severa. Há coisas que nós fazemos durante a nossa vida das quais nós nos arrependemos. Para algumas existe tempo para arrependimento, outras não dá mais tempo. Quando a gente se arrepende é tarde demais, e aí a gente tem que pagar as duras penas, o fruto de uma semeadura feita de maneira errada. Mas há coisas que nós fazemos das quais nós não nos arrependemos, coisas que a gente diz: se eu pudesse eu faria de novo. Coisas que nós fazemos ao longo da vida e às vezes dizemos: eu deveria ter feito isso antes do tempo que fiz, para colher os benefícios da minha decisão. Dentre essas decisões está aquele dia extraordinário em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Eu tenho certeza que ninguém se arrepende de ter feito isto. Pelo contrário, alguns talvez digam: eu me arrependo de não tê-lo feito antes. Eu deveria ter aceitado Jesus antes.
e vivido mais intensamente os benefícios de andar com Ele. Mas o importante é que você tomou esta decisão, esta sábia decisão, da qual você não se arrepende. É a música que eu quero cantar agora, é a música 16, por favor. Eu sou cantor à moda antiga, viu? Mas você pode soltar a sua voz e adorar a Deus comigo, se você sentir desejo. Que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Quantos são felizes por terem tomado esta decisão? Glória a Deus. Decisão sábia que nós tomamos. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Queridos, eu quero convidá-los para uma leitura bíblica, apenas um verso, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e o verso de número 11. Eu quero rapidamente fazer com vocês uma reflexão neste verso, que certamente será de bênção para mim e para a sua vida. Verso 11 do capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim o verso: o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quantos podem dizer amém por este verso? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é o livro das promessas. Existem alguns que são afeitos a números, que querem dizer exatamente a quantidade de promessas que existe na Bíblia, mas infelizmente os cálculos não são precisos,
porque estes que são afeitos a números e a pesquisa, eles chegam a dizer que existem na Bíblia Sagrada mais de 8.100 promessas. Mais de 8.100, porque alguns chegam a afirmar que existem no cânon sagrado cerca de 22.000 promessas. Mas não é essa a nossa intenção neste final de tarde. Independente de ser 8.100 ou 20.000 ou 22.000, o certo é que a Bíblia Sagrada é o maior e mais completo manual de promessas que existe em toda a terra. Nós não vamos encontrar em nenhuma biblioteca deste mundo, nós não vamos encontrar em nenhuma enciclopédia desta terra um livro que contenha tantas promessas como a Bíblia Sagrada. Promessas essas feitas pelo Senhor, colocadas à disposição daqueles que nelas confiam e em favor daqueles que desejam ser beneficiários dessas promessas. Este verso que nós lemos, ele traz 3 importantes promessas que eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho nesse final de tarde. Há 3 importantes promessas neste verso que lemos, que eu quero acreditar que já seriam suficientes para que nós nos mantivéssemos vivos e, mais do que isto, cheios de alegria e cheios de esperança. A primeira promessa que eu encontro neste verso, eu chamaria de promessa de direção. O verso começa dizendo assim: o Senhor te guiará continuamente. Está aí uma indicação clara de que as pessoas que servem a Deus, que foram chamadas por Ele, que atenderam o seu chamamento, essas pessoas não estão perdidas. Nós sabemos quem somos, nós sabemos onde estamos e nós sabemos para onde vamos. Quando eu digo que nós sabemos quem somos, talvez seria de bom alvitre citar aqui o Salmo 100. O Salmo 100 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando eu digo que nós sabemos quem somos, eu poderia afirmar sem sombra alguma de dúvidas de que nós pertencemos ao rebanho do bom pastor. E se nós pertencemos ao rebanho do bom pastor, nós podemos ficar tranquilos, porque este bom pastor tem um cuidado especial para com as suas ovelhas. O salmista no Salmo 23 deixa isso claro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que isso me faz entender? Ainda que eu tenha a necessidade durante o meu jornadear, durante a minha vida, de entrar pelo vale escuro, o chamado vale da sombra da morte, eu não serei dominado por nenhum sentimento de medo ou de fracasso, porque eu vou entrar pelo vale e vou sair lá do outro lado tão vivo como estava no momento em que eu entrei no vale, porque o Senhor vai comigo para me guardar e para me proteger. Então nós temos aqui a garantia da direção do Senhor.
Eu sei quem eu sou. Sou ovelha do aprisco do bom pastor. Mas eu disse também que com relação à direção, nós não apenas sabemos quem somos, mas também sabemos onde estamos. E quando eu me refiro a saber onde estamos, eu não estou fazendo referência a um ponto geográfico, mas eu estou me referindo à posição que nós ocupamos. Às vezes nós não nos apercebemos disso, mas a posição que Deus nos colocou é uma posição privilegiada. Se nós lermos no próprio livro aqui do profeta Isaías, capítulo 61, se eu não estiver enganado, verso 6, há uma referência a esta posição que nós ocupamos. Isaías, usado pelo Senhor, falando sobre as boas novas da salvação, aquele que viria, o advento da chegada do Messias, que traria liberdade aos cativos, que acalantaria os quebrantados de espírito, curaria os enfermos. No verso 6 ele diz: olha, para quem receber, para quem aceitar este reino do Messias, que somos nós, para estes haverá a promessa de uma posição privilegiada. Verso 6 ele diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Não há uma posição mais excelente do que essa para nós ocuparmos, do que a posição de sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Esta é a posição que nós ocupamos nesta terra. É por isto que esta terra nos respeita, querendo ou não, eles respeitam a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é formada por sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Nós recebemos esta posição dada pelo Senhor e exercemos a posição em que ocupamos, porque nós somos os responsáveis em transmitir a esta geração as bênçãos provenientes do nosso Deus. Quando nós começamos a viver ou a conviver com alguém, nós nos tornamos portadores de bênçãos a estas pessoas. Na rua onde você mora, no comércio onde você compra ou vende, na escola ou na universidade onde você estuda, no lugar onde você se relaciona com as pessoas, você se torna um canal de bênçãos, um agente abençoador, porque você é sacerdote do Senhor e ministro de Deus. Então o Senhor nos guiará continuamente. Eu sei quem eu sou, ovelha do aprisco do bom pastor. Eu sei a posição que eu ocupo, sacerdote do Senhor e ministro de Deus. Mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual será o meu destino final. Eu sei o que me aguarda no futuro. Eu não sou cidadão desta terra, eu sou cidadão dos céus. O meu destino final não é a casa onde eu moro. Terminando o culto logo mais, o culto da noite, nós que ficaremos aqui para o culto da noite, cada um de nós irá para a sua casa. Eu e Silmara vamos lá para a nossa bela e próspera cidade de Itatiba, onde moramos, mas não é o nosso destino final. Eu não sei se chegaremos lá. Pode ser que antes que este culto termine, o Senhor cumpra a sua maior promessa para nós, que é o arrebatamento da igreja para os céus. Nós estamos aguardando Jesus voltar. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E aí sim iremos para o nosso destino final, a nossa morada eterna. Quantos acreditam nisso e podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Então essa é a direção de Deus para a nossa vida. Eu estava há alguns anos atrás pregando no estado de Rondônia,
numa cidade pequena, naquela época um lugar muito difícil de se morar, de se viver. Era uma pequena cidade, pastor Ataúfo, chamada Alvorada do Oeste. Quando eu estive em Alvorada do Oeste, esta cidade não tinha nenhuma rua pavimentada, era uma cidade encravada numa região praticamente onde poucas pessoas habitavam, mas tinha uma grande igreja lá. E uma coisa interessante, porque logo que cheguei em Alvorada do Oeste, eu cheguei numa sexta-feira à tarde, e eu comecei a me perguntar, onde estarão as pessoas que vão se reunir para adorar a Deus nesse final de semana? E qual não foi a minha surpresa quando cheguei na igreja onde ministraria a palavra, um templo grande, e de repente começou a chegar as pessoas, e vinha gente de todos os lados, e uma igreja grande se tornou pequena para um culto de adoração numa sexta-feira. Isso se repete no sábado, se repete no domingo pela manhã e no domingo à noite. Mas no domingo pela manhã eu tive uma experiência muito especial. Eu acabei de ministrar a palavra no domingo pela manhã, e uma jovem veio falar comigo e disse, pastor, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu disse, pois não, minha filha, o que você deseja? Ela disse, pastor, minha avó está muito doente, muito enferma, e eu gostaria que o senhor fosse até a minha casa orar pela minha avó. Eu exerci, pastor Ataúfo, o ministério itinerante durante muitos anos, e não tinha o hábito de ir na casa das pessoas orar, porque era um trabalho extremamente desgastante, você tinha que pregar 4 ou 5 noites por semana, e imagine vocês se eu fosse em uma igreja e atendesse o pedido de todas as pessoas para ir em casa orar por elas, era humanamente impossível. E eu quis dizer para aquela moça que eu não ia, mas ela conseguiu me convencer. Ela disse, pastor, por favor, eu falei para minha avó sobre o trabalho que a igreja está realizando esse final de semana, eu gostaria que o senhor fosse lá. Eu disse, tá bom. O irmão que estava me hospedando, ele disse, pastor, eu sei onde mora essa moça, sei onde mora a sua avó. Ela olhou para mim e disse, eu estou saindo para trabalhar, mas o senhor vai chegar lá, é uma propriedade muito simples, é um terreno cercado por uma cerca de arame farpado, tem um portão de madeira, o senhor pode abrir o portão, entra no terreno, no fundo tem uma casinha muito simples, a porta está aberta, o senhor pode entrar, porque a minha avó está sozinha lá, e eu quero que o senhor vá orar por ela. Disse, tá bom. Terminamos o culto da manhã, e aquele irmão me levou até a casa daquela senhora, a neta morava com ela na casa. Chegamos lá, era exatamente como ela tinha dito, terreno simples, um portão de madeira, uma casa no fundo do terreno, e nós fomos entrando. Eu me lembro muito bem que o irmão que me acompanhou chegou e empurrou a porta estava só encostada, ele disse, tem alguém aí em casa? E de repente uma voz lá num dos quartos daquela casa muito simples, disse, pode entrar, eu estou aqui. E nós fomos e entramos no quarto. Tinha lá uma senhora, ela estava cancerosa em estado terminal, ela não pesava mais do que 30 quilos. E eu entrei naquele quarto, eu tenho muito vivo na minha memória aquele quadro, aquele momento que eu vivi. Eu entrei no quarto, um quarto quente, uma casa quente, estado de Rondônia, um estado quente. E quando eu cheguei, fiquei ao lado da cama, ela olhou para mim e disse, o senhor é o pastor de São Paulo? Eu disse, sim, minha irmã, sou eu mesmo. Ela disse, me ajude a sentar, por favor. E eu estendi a mão, ajudei ela a se sentar na cama. Ela disse, se o senhor puder, pega um pouquinho d'água para mim. Tinha um jarro ao lado da cama, em cima de um criado mudo, de uma mesinha, um copo de alumínio, e eu coloquei um pouco de água naquele copo. Ela tomou alguns goles de água, olhou para mim e disse, eu sei que o senhor veio aqui para orar por mim, mas deixa eu lhe dizer algumas palavras antes que o senhor ore. E eu disse, pois não, minha irmã. Ela disse, olha, eu estou prestes a ser recebida pelo Senhor. Eu sei que o tempo de vida que me resta é muito pequeno, mas antes que você ore por mim, deixa eu lhe contar algumas coisas que eu tenho vivido nesses últimos dias.
A minha doença me causa muito sofrimento, muitas dores. E às vezes eu fico deitado aqui durante a noite, não consigo conciliar o sono, os remédios já não fazem mais efeito. E eu fico olhando por essa janela, tinha uma janelinha do lado do quarto, ela disse, eu fico olhando por essa janela. E de repente eu começo a pensar que daqui a pouco tempo eu não estarei mais aqui. Esse sofrimento vai acabar, esse sofrimento vai chegar ao fim. Às vezes eu fico olhando por essa janela, vejo as estrelas, às vezes dependendo do dia a lua passa por ali, e eu começo a me lembrar que eu tenho uma promessa de Deus, que eu vou morar além dessas estrelas, eu vou morar além dessa lua, e eu começo a me alegrar em Deus. Quando eu começo a pensar nisso, parece que as dores da enfermidade desaparecem, o sofrimento é amenizado. E ela começou a contar o que ela vivia, a sua experiência pessoal com Deus no final da sua vida. E ela contou bastante, e depois ela disse, cansada, ela disse, já falei muito, ore por mim agora. Eu olhei para ela e disse, minha irmã, a senhora me perdoe, eu vim aqui a pedido da sua neta para lhe fazer uma oração, mas eu gostaria de contar com a sua compreensão, e eu não vou orar pela irmã, eu vou me ajoelhar aqui ao lado dessa cama, e eu vou pedir que a senhora faça uma oração por mim, porque se eu chegar na sua idade, na condição de saúde que a senhora está, com a mesma alegria, a mesma esperança que a senhora tem, certamente eu serei a pessoa mais feliz desta terra. E eu me lembro que eu me ajoelhei ao lado da cama dela, me lembro até agora, aquela mão magra, bem magra, ela colocou a mão no meu ombro e fez uma oração por mim. Eu não orei por ela. Terminamos aquele momento juntos, eu me despedi, fui embora, voltei para São Paulo. Eu não sei se a Silmara se lembra, mas alguns meses depois, 3 ou 4 meses, eu estava pregando na cidade de Telêmaco Borba, no estado do Paraná. E quando estamos voltando de viagem, paramos num restaurante e encontrei o irmão que havia me recebido lá em Alvorada do Oeste, a casa onde eu fiquei hospedado, e aquele irmão que havia me conduzido até a casa daquela irmã. E aí conversamos alguma coisa e me veio à memória. Eu disse, meu amigo, me diga uma coisa, aquela irmã que nós fomos fazer uma visita na casa dela, o que aconteceu com ela? Pastor, o senhor não vai acreditar, foi algo que envolveu a cidade, que impactou a pequena cidade de Alvorada do Oeste. Eu disse, me conta, o que é que foi? Ele disse, o senhor veio embora, e naquela semana, aquela irmã piorou muito, o seu estado de saúde se agravou muito, e no final daquela semana, ela chamou toda a sua família, filhos, noras, netos, netas, reuniu todos naquele quartinho onde nós estivemos, onde ela orou pelo senhor. O senhor se lembra? Eu disse, jamais vou me esquecer daquela experiência. Ele disse, pois é, quando todos estavam reunidos no quarto, ela dirigiu uma palavra a cada um deles, chamando-os pelo nome, dando a demonstração que estava mais lúcida do que nunca. E depois que deu uma palavra para cada um dos filhos, noras, netos, netas, ela olhou para cima, olhou para aquela janela onde ela disse que durante algumas noites ela ficava pensando o que seria quando ela estivesse acima das estrelas. E ela olhou para aquela janela e ele disse, um sorriso largo estampou a sua face. E ela disse, Senhor, eu estou pronta agora, podemos ir. E quando ela disse aquelas palavras, ela começou a falar em outras línguas, e o Senhor a recolheu para estar com ele para sempre. Esta é a convicção que nós temos, esta é a certeza que nós temos. É por isso que as crises que às vezes nós enfrentamos, os problemas que às vezes nos assolam, não são suficientemente capazes de roubar a nossa alegria, a nossa esperança, porque nós sabemos que o que nos aguarda é infinitamente maior e melhor do que aquilo que nós vivemos aqui nesta terra. O Senhor voltará para arrebatar as coisas.
Glória a Deus. Primeira promessa desse verso, promessa de direção. Diga comigo assim: eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. E eu sei para onde eu vou. A segunda promessa desse verso, o verso diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma em lugares secos. Está aqui a segunda promessa desse verso, que eu chamaria de promessa de provisão. Se o verso dissesse apenas: o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a sua alma, eu já ficaria feliz. Mas o verso diz: Ele fartará a tua alma em lugares secos, em lugares onde não há como sobreviver, em lugares onde nos falta tudo. O Senhor fartará a nossa alma. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. É por isso que o salmista, com conhecimento de causa, ele disse o seguinte: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, quem procura viver uma vida justa, e nós não somos justos porque somos bons, mas nós somos justos porque o Senhor nos justifica. E uma vez justificados pelo Senhor, nós temos a promessa de que não faltará o pão na nossa mesa, de que não faltará o recurso para a nossa sobrevivência. Nós aprendemos a usar aí uma palavrinha que há muito tempo já tinha sido esquecida no nosso vocabulário, que é a palavra crise. Principalmente nesses últimos 2 anos, a gente começou a usar muito essa palavrinha. Falamos várias vezes por dia: olha, o país está em crise, nós estamos vivendo um período de crise. E aí alguém chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor tem para falar acerca da crise? Eu disse: olha, a crise está aí, é inegável que nós, como seres humanos vivendo nesta sociedade, às vezes somos afetados pela crise. Mas eu disse: entenda uma coisa, quem serve a Deus ocupa uma posição diferente. Nós passamos pela crise, mas não entramos em crise. Nós passamos pela crise, mas a crise não nos abate. É por isso que Abacuque deixou registrado uma expressão muito interessante, que a gente canta, que a gente recita, que a gente fala, que a gente prega, que a gente usa como referência. Abacuque disse assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Você quer crise maior do que essa? Está faltando absolutamente tudo. Não tem comida, não tem alimento, não tem produção, não tem leite, não tem animais, não tem nada. Abacuque diz: ainda que tudo isto aconteça, eu não terei o meu ânimo abatido. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu li muitas vezes esse verso, pastor Ataúfo, e talvez por uma displicência da minha parte, eu não procurei entender exatamente o que o verso queria dizer. Na minha concepção era a seguinte: quando tudo me faltar, eu vou deitar na rede e vou dizer: Senhor, eu estou esperando a tua provisão. Quando a minha esposa fosse me despertar, eu diria: não me desperta não, eu estou tranquilo,
Estou aguardando a provisão de Deus. Sabe aquele anúncio do Maracujina? Que alguém chegou para o senhor da fazenda e disse: ah, meu patrão, a vaca foi para o brejo. Ele disse: fica tranquilo, depois a gente desatola ela, deixa a vaca lá, que nem vaca existia. Mas aí eu fui procurar saber o que o verso dizia. E se você buscar o verso no seu original, na língua hebraica, você vai ver que a palavra alegrar aí, ela é apresentada por uma palavrinha hebraica que significa, que é a palavra Gil, literalmente, G-I-L-L. A palavra Gil, a melhor tradução do hebraico para a língua portuguesa, não seria apenas alegrar-se, mas a melhor tradução para a palavra Gil do hebraico para o português seria dançar. E tem uma expressão ainda mais forte: dançar com movimentos bruscos, ou seja, uma dança agitada, uma dança rápida. Era isso que Abacuque queria dizer. Ainda que tudo isso me falte, eu não vou apenas me deitar na rede como prova da minha confiança de que Deus está no controle de tudo, mas eu vou me levantar e vou me manifestar dançando de alegria no Deus da minha salvação. É isto que nós precisamos entender. Quando as pessoas vierem tentar nos convencer que tudo vai mal, porque o país está em crise, a gente vai dizer: eu estou em Cristo, e a minha alegria, a minha confiança, a minha esperança está depositada nele. Receba neste final de tarde a provisão do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais forte, porque Ele é. Glória a Deus. Mas eu caminho para o final. Terceira promessa deste verso. Primeira promessa, promessa de direção. Segunda promessa, promessa de provisão. O Senhor fardará a tua alma em lugares secos. Mas o verso encerra da seguinte maneira: Ele fortificará os seus ossos. Se há aqui uma promessa de direção, se há aqui uma promessa de provisão, há também nesse verso uma promessa de saúde. Fortificação dos ossos significa renovação das nossas energias. Eu não sei vocês, mas eu ainda creio e prego acerca de um Deus que tem poder para curar. Às vezes nós nos omitimos com relação a isso, às vezes nós nos calamos com relação a isso. E quando a verdadeira igreja de Deus se cala, surgem aí os aproveitadores de plantão, que se intitulam os curadores e os curandeiros do presente século. Surgem aí os charlatões que começam a pregar cura e anunciá-las de todas as formas, sem que elas verdadeiramente estejam acontecendo. Agora, eu tenho convicção, eu tenho certeza e vivo a experiência disto dia após dia, que nós servimos aqui neste lugar onde nós estamos, uma igreja séria, que preza pela pregação autêntica da palavra de Deus, que não está apoiada no nome de um homem, mas que está apoiada no nome de Jesus Cristo. Nós estamos numa igreja onde os milagres acontecem e as pessoas são curadas. Amém ou não? Você quer ver? Quantas pessoas que estão aqui, que já viveram pelo menos uma só, estou falando de uma experiência de cura operada pelo Senhor Jesus Cristo? Dê um sinalzinho assim com a sua mão. Dá uma olhada aí. Quase que a maioria absoluta. E eu tenho certeza que não é a temática enfática que se usa neste púlpito apenas a cura das enfermidades.
Mas enquanto a palavra aqui é ministrada, enquanto o ministério de louvor está aqui adorando a Deus, enquanto o coral está cantando, enquanto os músicos estão executando seus instrumentos, o Senhor está trabalhando neste lugar, e pessoas são tocadas pela mão do Senhor e são curadas de suas enfermidades. Se nós tivermos que citar aqui o Salmo 100, eu acho que seria muito bom nós citarmos também o Salmo de número 103, que é uma referência clara de que o Senhor é poderoso para tocar na nossa saúde. O Senhor é poderoso para renovar as nossas forças. O que disse o salmista no Salmo 103, de maneira clara, de maneira limpa, de maneira categórica, ele disse assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quantos aqui já puderam bendizer ao Senhor nesta tarde? É interessante que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas ele não se contenta em dizer apenas uma vez. No verso 2 ele repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E presta atenção, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Sabe o que acontece? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Às vezes a gente vem para um culto como esse numa expectativa de que Deus vai fazer algo sobrenatural. E na nossa ótica, a gente cultua aqui durante 1h50, 2 horas. Quando a gente vai embora para casa, a gente diz: olha, me frustrei na minha expectativa, porque eu achava que Deus ia fazer algo extraordinário, e de repente o culto foi normal, como tem sido tantos cultos. Nos esquecemos que o sobrenatural já aconteceu aqui. Nós não precisamos esperar que nada de extraordinário venha acontecer, porque já aconteceu o extraordinário. Ouça aqui o que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha, só para avivar a sua memória, minha alma, 2 benefícios que ele tem feito por nós. É ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Aleluia. Eu pergunto para você: existe um milagre maior do que o milagre do perdão? Quem é que consegue realizar algo mais extraordinário do que o perdão dos pecados que um homem ou que uma mulher tenha cometido? Então celebre ao Senhor, o extraordinário já aconteceu. Você é perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas aí o salmista diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Deixa eu lhe falar uma coisa muito séria: o Deus que tem poder para te perdoar é o mesmo Deus que tem poder para te curar. O mesmo Deus que tem poder para apagar as tuas transgressões é o mesmo Deus que tem poder para te dar saúde. O mesmo Deus que apaga os teus pecados e os teus erros é o Deus que restaura as suas forças físicas e emocionais, e você sai daqui renovado pelo poder curador que o Senhor Jesus tem. Só os que acreditam nisso, soltem a sua voz e adorem ao Senhor comigo. Dúvidas em afirmar: esta reunião será uma reunião de milagres. Pessoas que entraram aqui enfermas não sairão necessariamente enfermas, porque o Senhor que nos sara está presente neste lugar. É a promessa dele. Se fosse promessa feita pelo pastor Ataúfo, talvez em algum momento ela viesse a falhar, mas não é promessa dele, não é promessa dos pastores que estão aqui, é promessa do Senhor. Ele fortificará os teus ossos. Você crê ou não? Se você crê, me ajude a encerrar essa mensagem então.
Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, conhecendo-a ou não conhecendo esta pessoa, e na autoridade do Senhor, diga para ela: Deus fortificará os seus ossos hoje. O Senhor fortificará os seus ossos. Igreja de Deus que está reunida nesta tarde, receba a saúde agora. Igreja de Deus que está reunida nesse lugar, receba a saúde agora. O Senhor que nos dá a saúde está presente entre nós. A Ele a glória, o louvor, a adoração, a majestade, hoje e para sempre. Se você pode aplaudir a este Deus, aplauda com força, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Glória a Deus. Mas aí eu encerro. Talvez alguém esteja dizendo: que bom, pastor, que palavra animadora que o senhor trouxe aqui. Quer dizer que eu tenho a direção de Deus, eu tenho a provisão de Deus, e eu tenho a cura que provém desse Deus. Vou sair daqui hoje triplamente abençoado e beneficiado. Mas aí o verso termina assim, ó: o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos. E aí o verso termina assim: e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca cessam. Sabe o que isso me faz entender? Eu não sou apenas abençoado para guardar para mim mesmo as bênçãos que recebo do Senhor, mas eu sou abençoado para repartir com outras pessoas as bênçãos com as quais eu fui contemplado. Enquanto você está aqui adorando a Deus, tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão chorando por aí sem nenhuma esperança. Enquanto nós estamos aqui nos alegrando em Deus, existem pessoas que estão se entregando aos vícios porque perderam a razão de viver. Enquanto nós estamos aqui num clima de alegria, eu gostaria que vocês pudessem ter o privilégio que nós temos quando ficamos aqui em cima, e deixa eu me explicar, não é nada em relação a ser melhor ou estar melhor, mas é um privilégio no sentido geográfico que eu digo, porque quando eu dou uma olhadinha aqui, eu consigo ver o rosto de quase todas as pessoas. Eu passei por uma cirurgia sexta-feira e operei dos 2 olhos, e a médica que me operou disse que eu tinha que ficar uma semana em repouso. Eu estou em repouso. Não tem repouso melhor do que estar na presença de Deus. Vocês conhecem lugar melhor do que esse? Mas quando eu olho aqui, embora os olhos estejam ainda embaçados, a visão esteja embaçada, eu consigo ver o rosto de todo mundo quase que perfeitamente bem. Quase que perfeito. Parabéns por essa camisa amarela que você está vestindo, você tem um bom rosto. Quase que consigo ver tudo perfeitamente bem. E quando eu olho para essas pessoas, eu vejo estampado no rosto de cada um o semblante da alegria. Pode dar uma espiadinha aí, pode olhar do seu lado, você vê. O pessoal pode ser até meio sisuda, mas você vai ver que o semblante é de paz, é de tranquilidade. Agora é o seguinte: esta paz que nós desfrutamos aqui, existem muitas pessoas que estão carentes dela, e nós seremos esta fonte de águas cristalinas que vai dessedentar estas pessoas, que vai mitigar a sede desses sedentos de esperança e de alegria. Deus há de levantar aqui, neste lugar, e não é o ano que vem, é nesta noite. A palavra é para hoje, a palavra é para agora. Deus há de levantar aqui hoje homens e mulheres plenos da sua presença, plenos da sua graça, plenos do seu poder, para começar a mitigar a sede desses que vivem sem esperança. Igreja de Cristo que está reunida aqui esta noite, nós somos este jardim regado e este manancial de águas cristalinas. Amém?
Amanhã começa uma nova semana, se bem que ela começa hoje, né? Mas nós começamos a semana descansando, diferente de todos os outros. Começamos a semana, amanhã começamos a semana útil, como nós chamamos. Você há de se encontrar com alguém no seu trabalho, onde você estuda, onde você tem o seu dia a dia. Que Deus te use de maneira especial para levar uma mensagem a essas pessoas. Deus vai te usar em algum momento desta semana para levar uma palavra de esperança a alguém. Se você pode crer nisto, solte a sua voz e adore a Deus. Deus há de nos usar no lugar onde Ele nos colocou. Glória a Deus. Pode adorar a Deus mais forte, com a